Pessoal, bom dia. Então, hoje eu vou fechar o conteúdo da disciplina e na próxima aula, que é dia 30 de junho, eu vou fazer a revisão para a prova, tá? E deixa eu ver. E a autoavaliação, né? Então, que ninguém falte. Verifiquem lá no AVA se vocês não esqueceram de responder nenhuma pergunta. Para não levar falta. Eu não lancei falta no primeiro bimestre, mas agora eu vou fazer o levantamento, eu vou lançar. Quem tem falta no primeiro bimestre e no segundo, eu vou lançar. Eu dei uma chance aí, né, para o pessoal colocar a vida em dia. Ok? Mais uma questão. A prova ela vai ter 9 questões objetivas e uma discursiva. Na discursiva, tomem cuidado, não façam cópias, façam um texto coeso, né, dentro das normas acadêmicas e tudo mais. Se vocês eu pedi lá, eu vou pedir fundamentação teórica, coloquem sempre o autor referenciando aí para não fazer cópia. Outra questão, daí a autoavaliação. E hoje eu vou falar de alguns teóricos que vocês podem estar buscando para trabalhar com os adolescentes e com as crianças e tudo mais, né? Muitos vocês já estão vendo no decorrer do curso, e assim, a disciplina de desenvolvimento, ela tem um objetivo de trabalhar a questão do desenvolvimento de maneira geral, né? Não se aprofundar especificamente em nenhum autor, porque isso é papel das disciplinas aí que trabalham as abordagens. Tá ok? Eu coloquei lá artigos da Melanie Klein e eu acho que um artigo que traz alguma coisa sobre o Erik Erikson, ok? Então, nós vamos fechar hoje essa disciplina. Todo o planejamento foi cumprido, né? Nós fomos além do planejamento, né? Nós discutimos aí outros assuntos referentes à questão das crianças e dos adolescentes. Vocês têm bastante material, né, que eu postei para vocês, livros, né, artigos, vídeos. Então, tem bastante material aí para que vocês possam estar utilizando aí no decorrer do curso. E também vocês fizeram aí um projeto, né, um pré-projeto, que vocês podem estar desenvolvendo no decorrer do curso, com estágio, né? Com estágio, né, e tudo mais. Bom, então tem 2 textos ali para ler e tem um material que eu postei que são anais de um colóquio de psicanálise. Eu achei bem interessante, né? Material de colóquio, eles são muito bons, né? Porque geralmente quem participa de colóquio é só bam, bam, bam mesmo, tá? Então, são materiais bons aí. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Ai, bloqueada. Ó, só um pouquinho aí. Ela faz eu fechar e abrir de novo. Então, hoje eu vou trabalhar a questão da Melanie Klein. Se isso aqui deixar, né? Acho que vai dar.
Vocês estão vendo o slide? Não, não está aparecendo. Pois é. Ai, ai, ai. O que ele está fazendo, hein? Vamos esperar um pouquinho aqui. Ó, aqui tá compartilhando, ó. Nem sinal, né? Deixa eu fechar aqui. Dispensar. Vamos tentar de novo. Sempre a mesma novela. Abrir uma janela para ver. Acho que agora vai. Deu certo. Deu? Tá. Então vamos lá. Pessoal, assim, nem o Eric Erickson, nem a Melanie Klein são estudiosos fácil de compreender, né? Quem tiver interesse, depois se aprofunda nesses teóricos. Bom, né, coloquei um pouco aqui da biografia de Eric Erickson, né? Ele muito interessante, porque a primeira formação dele é em artes plásticas. Depois ele vai trabalhar com Anna Freud em Viena. Ele tornou-se um psicanalista, especialista na área, e migrou para os Estados Unidos em 1933. E criou a expressão crise de identidade, e ele foi um dos primeiros teóricos a trazer a discussão sobre o adolescente. Que o adolescente é uma fase que deve ser o quê? Respeitada. Ah, então, ele tem várias obras, ele estudou aqui, ele foi filho de dinamarquês, né? Então, tem aí a bibliografia dele, que é bem, bem vasta. Bom, o que ele nos trouxe? Ele trouxe a teoria da psicologia do desenvolvimento. Ele trabalhou a questão dos 8 estágios psicossociais, de idade decorrente, desde o nascimento até a morte. E 4 delas, né, o período do bebê, da infância, e as 3 últimas dos adultos, daí entra lá a adolescência, e a crise psicossocial entre uma vertente positiva e uma negativa. Eu acho muito relevante isso que o Eric Erickson nos traz, esta questão da vertente positiva e negativa, porque se nós formos avaliar, é bem assim que nós vivemos. Nós vivemos entre o bom e o mal, entre o que nos dá prazer e o que nos dá desprazer, e por aí afora. Deixa eu só tirar isso aqui. Então, cada estágio contribuiu para quê? Para a formação da personalidade total, né? Do princípio epigenético, né? Da genética, da relação, do avançar. Nós temos que entender que existem vários teóricos na área de desenvolvimento. Nós tivemos lá um que era só o que nós estudávamos lá nos anos 90, 80, que é a escala de Gessel. Quem puder, pesquise, leia sobre a escala de Gessel. Então, era o que nós tínhamos. Depois veio Vygotsky, veio Piaget, veio Vallon, veio Eric Erickson, né, e tantos outros aí, que o próprio Freud, e tantos outros estudiosos aí que se aprofundam hoje no mundo contemporâneo, que através dos artigos nós vimos aí vários, né, estudiosos aí que se aprofundam nas fases do desenvolvimento, tem a fase adulta, a velhice, né, enfim. Agora, o que nós temos que entender? É que ninguém é dentro de uma caixinha. Lá no sensório motor é assim. Não. Tudo muda, a vida é dinâmica.
Por isso que, dentro da psicologia do desenvolvimento, eu até trago os clássicos, mas eu penso muito mais nos contemporâneos, por quê? Porque essa criança, esse adolescente, esse ser humano que Erik Erikson estudou, que Freud estudou, que Piaget estudou, Vallon e demais, não existe mais. Mas são essas teorias que vão nos dar a fundamentação. Bom, esse estágio, né, que ele traz, as consequências, a formação da identidade, dos 4 estágios aqui, desde o negociado na adolescência e na influência dos 3 últimos estágios. Como que Erik Erikson ele vai trazer a questão dos aspectos do desenvolvimento? Então, ele não negava o biológico, por isso que ele pode estar e pode ser considerado que ele está na concepção interacionista, porque ele não nega o psicológico, mas ele também não nega o processo social. Então, o que é esse processo biológico? As questões orgânicas. O que é o processo psíquico? É a experiência individual, a síntese do ego. Então, ele se aprofundou mais no ego. Se nós adentrarmos lá na teoria de Freud, que foi o que fundamentou os estudos de Erikson, de Erik Erikson, ele se aprofundou mais no ego, mas Freud tem lá, id, ego e superego. O que é o ego? O ego é a consistência, é o estar no aqui e agora, né? É o meu eu, é a minha identidade. E o processo social, ele traz a questão da cultura, da interdependência das pessoas. Então, ele também não nega a questão cultural. Bom, aqui nós temos os estágios, né? A confiança e a desconfiança. Ele traz ali a 1 ano de idade. Por que disso? Porque o bebê ainda não confia. Ele demora para confiar. No 2, né? O 2º e 3º ano, a autonomia, a vergonha e a dúvida. Pode ver, o bebê às vezes faz até aquelas caras, né, de vergonha, assim. 4 e 5º ano, né, é a iniciativa, mas ele também se sente culpado, né? Se a mamãe briga, vai pedir desculpa. A indústria e a mestria, né? A inferioridade. Ele coloca aqui de 6 a 11 anos. Ele vai, é a questão que a criança começa, né, já a caminhar para a pré-adolescência e tudo mais. A identidade, a confusão e a difusão, que é de 12 a 18 anos. Quem tiver interesse pode pesquisar e se aprofundar mais nessas fases de Erik Erikson, tá? Claro, aqui entra a confusão aí do adolescente, que nós já discutimos bastante, e a difusão, porque o que é essa difusão? Ele começa a quebrar, né, a relação com a família, enfim, a intimidade e o isolamento jovem adulto, que é depois dos 18, e que muda aí as fases, né? A fase agora não é 20, depois é 24 e por aí. E produtividade e estagnação, né? A meia-idade aí, né? 40, 45, 50, né? E a velhice, que é a integridade e a desesperança. Bom, a confiança e a desconfiança, que é o do 1º ano de idade. Então, aqui a criança, ela vai depender de pessoas para cuidar dela, na alimentação, na higiene, na locomoção, no aprendizado. E tudo isso vai depender, aqui está em português de Portugal, tá? Então, agora que eu vi a citação.
Tem muita coisa, tanto da Melanie Klein e do Erik Erikson, que é em espanhol ou em inglês. Então, muitos materiais ou em português de Portugal. Nesse primeiro ano, qual é a vertente positiva? É a identificação positiva dessa mãe, desse cuidador. E a negativa rituais de idolismo, de culto, o bebê acha que vai chegar ao nível da mãe, ele é capaz de achar que endeusa a mãe aqui, só que é a mãe. Tá? Aqui, no segundo e terceiro ano, autonomia e vergonha em dúvida. Então, é o período das necessidades fisiológicas, dele responder, desfraldar, ter autonomia, se cuidar, começar a tomar banho sozinho, comer sozinho. E aqui a crítica ridicularizada, a vergonha, se ele for chamado a atenção aqui. Qual é a vertente positiva aqui? Tá? É a criança tornar-se acertada, julga-se a si aos outros, diferenciando o que é certo e o que é errado. O que é negativo é o legalismo. A criança começa a achar que a punição tem que ser aplicada incondicionalmente, É quando o pai e a mãe aqui são muito punitivos. Quarto e quinto ano é a iniciativa, culpa. Então, aqui já entra o quê? As questões sexuais, os papéis, o conflito. Aí entra aqui o complexo de Édipo, o mundo que a cerca, curiosidade sexual, intelectual, iniciativa, buscar novos conhecimentos, e entra uma vertente positiva, a formação do senso de responsabilidade. Então, ele já começa a cuidar das coisas dele, ele já começa a cuidar das coisas dele, do mundo deles. O que é negativo aqui? Ela exagera na fantasia, nas personalidades. Então, ela conta muita história, perambulante, histórias. Bem complicado aqui. Ele vai ter muitas fantasias. É claro que se nós adentrarmos lá na teoria piagetiana, e depois nós vamos estudar um pouquinho de Melanie Klein, nós vamos ver o quê? Ai, que frio agora, hein, meninas? Nós vamos ver o que aqui? Que é o faz de conta, mas sem exageros. Outro dia eu estava andando na rua e tinha um menino contando para a avó sobre um jogo eletrônico. Mas ele fantasiava tanto, acho que ele tinha uns 7 anos. Indústria e mestria, a inferioridade dos 6 aos 11 anos. Então, é o período da alfabetização, que propicia que um convívio com seus familiares, começa a socialização, o trabalho em grupo, a cooperação, as habilidades, a dificuldade do grupo de criticá-lo, daí não aprende a ler, não aprende a escrever, então é uma questão bem complexa aqui. Ele entra na socialização, então ele começa a enxergar o outro. E aqui o que tem de negativo? O formalismo, a repetição obsessiva de formalidade. Ele já vai para a escola cheia de regras, senta, levanta, tem que escrever, tem que ler, tem que aprender a ler e escrever, aquela obrigatoriedade. Aquela questão de obrigação. Bom, a identidade, a confusão e a difusão, que é o que nós estamos estudando, que é o adolescente. Aqui o jovem ele experimenta uma série de desafios que envolvem a questão das suas atitudes consigo mesma, o oposto, o sexo, a carreira. As pessoas
ele pede ajuda, às vezes não tem, né, o sentimento de identidade, de não encontrar, desorganizado, perdendo seu senso de referência. Quem sou eu? E aqui a vertente positiva, que é o quê? O adolescente, a identidade pessoal, psicossocial, a singularidade, o seu papel no mundo. E nós temos a vertente negativa, que vai se referir aqui aos aspectos, aos sentimentos, à confusão. Não encontrou a si próprio, não sabe o que quer, né, as dificuldades aqui. Bom, a intimidade e o isolamento, jovem adulto. Aqui ele já pensa na carreira, às vezes ele quer casar, construir uma família, ter uma intimidade com alguém, se entregar para uma relação. E vem as decepções, né, pessoal? Não tem como fugir delas. A vertente positiva, o descobrir do próprio eu. A negativa, o isolamento, partilhar afetos com intimidade nas relações privilegiada. Ou ele, né, se isola, ou muitas vezes ele vai ter relações aqui decepcionantes. Bom, produtividade e estagnação, que daí entra o quê? A velhice. Aliás, a meia-idade. Procuram definir objetivos, motivação para que querem produzir. Pode aparecer aqui uma dedicação à realização valiosa. Tem muita gente, né, que lá aos 50 anos resolve, como diz a expressão popular, tá? Chuta, né, o pau da barraca e começa uma vida nova, diferente, ou resolve estudar, ou resolve ter uma meta, enfim, resolve largar o casamento e começar uma vida nova, enfim. A integridade e o desespero. Eu vou ser bem honesta. Eu não quero envelhecer, né? Mas já estou com 55 anos. Então, não sei, né? Como que vai ser isso aí? Vou ter que acabar aceitando a velhice aí. Mas o envelhecimento ocorre o quê? Um sentimento de produtividade e valorização do que foi vivido. Então, cada idoso tem uma história. Puxa, eu criei meus filhos, eu construí isso, tive isso e tal. Mas também muitas lamentações, às vezes arrependimentos, sentimento, né, de impossibilidade, de tristeza, de impotência. O que tem de positivo nessa vertente? A atitude de desenvolver o estágio de sabedoria, de consciência, de circunstância. Tanto que no Japão, a maioria, ao invés de procurar um psicólogo, procura uma pessoa idosa. Então, existe um respeito dentro da cultura japonesa, que quando um jovem ele precisa tomar uma decisão, ele vai conversar com uma pessoa de mais idade. Tá? Vertente negativa. Advém aqui da vida que não se pode começar uma nova existência. O passado já foi, tem que viver o presente, né? Porque muitas pessoas idosas, né, começam a andar para trás, né, achar que vão morrer, enfim. O que nós temos que pensar aqui dentro dessas fases, né? Elas têm as crises psicossocial, tanto positiva quanto negativa. Uma coisa que vocês mesmos já colocaram, e nós já vimos essa questão das redes sociais, de mostrar, principalmente para os adolescentes que não têm filtro, essa coisa da vida linda e maravilhosa. Todo dia o dia uma florzinha. Não. A essência de sobrepor a vertente negativa. Aí entra o quê?
entra o processo terapêutico. Se a pessoa ela é muito mais negativa, ela se entristece, ela tem ansiedade, ela tem medos, ela tem pânicos e etc. O essencial é que o quê? Que se tenha mais a vertente positiva. Promover forças, né, para ser bem-sucedido no estágio seguinte. Porque quanto mais poder egóico você tem, quanto mais você constrói a sua identidade, o seu eu, nas fases determinadas por Erickson, você vai se tornando uma pessoa mais inteira, mais plena. E aqui, né, de novo, ele faz a comparação, né, com a fase oral, fase anal, fálica, latência, genitália, adulto jovem, adulto e velhice. Né? Então, ele traz aqui confiança e desconfiança, né, ele faz essa relação aí. Bom, dentro do desenvolvimento psicossocial, nós vamos ter aqui um foco do desenvolvimento do ego, os 8 estágios. Aqui eu trouxe um pouco de um resumo aqui. O desenvolvimento da ideia de componentes positivos e negativos, tá? Representa aqui a crise adaptativa, né? Buscando promover aqui o meio psicossocial, que essa pessoa ela possa perpassar, viver nesse meio com qualidade. Propõe aqui a personalidade contínua em toda a vida, nós somos pessoas inacabadas. O estágio aqui psicossocial, o relacionamento, a interação social, a pessoa consigo mesma no meio social, o pressuposto, as influências do meio. Então, se vocês pensarem, tudo que eu falei aqui do Erik Erikson, nós trabalhamos dentro da aula. Tá? Nós trabalhamos dentro da aula. Pessoal, eu vou falar um pouco da Melanie Klein. Alguém quer fazer alguma pergunta de Erik Erikson? Não? Bom, a biografia de Melanie Klein. Então, ela é psicanalista britânica, de origem austríaca. Eu fiz formação em Melanie Klein, 2 anos. Ela nasceu, sem ser desejada, em uma família judia. Sua mãe dedicava-se por necessidades familiares, comércio, plantas, répteis. O pai era médico. Então, ela não era, ela era de uma família, que tinha um certo prestígio, O pai morreu quando ela era ainda adolescente. Em 1903, ela casa, com o primeiro nome ele não lembro, utiliza o sobrenome, de Klein. Ela teve uma filha e 2 filhos, Ela realizou, uma análise também dos pequenos, dos filhos dela, de artigos de conferência. Em 1910, ela morou em Budapeste, onde ela iniciou o ano do nascimento dos filhos, análise, daí ela interrompeu pela Primeira Guerra, então ela parou de estudar, e depois ela continuou, a análise dela foi concluída em Londres, ela se instala em Londres, e ela é criadora, junto com Jones, a Sociedade Britânica de Psicanálise. E ela funda uma escola a partir de 1938, muitos violentos, Ela tinha conflitos violentos com a Ana Freud, elas não se davam muito bem. Aí aqui um pouco de Melanie Klein e Ana Freud. A Ana Freud, na realidade, ela foi mais para a parte pedagógica, tá? Então, Ana Freud censurava as concepções de objeto, de Édipo, de fantasias originários,
principalmente porque a Melanie Klein ela vai discutir a inveja, a gratidão, as posições depressivas, esquizoparanoide, né, que não são psicanalíticas. Então, a Ana Freud, ela criticava Melanie Klein, porque Melanie Klein, para a Ana Freud, ela não foi tão... Ela criou alguns termos fora da psicanálise e denominou como sendo da psicanálise. Então, a Ana Freud a criticava por achar que ela não foi tão fiel, né? Eu sofri para entender Melanie Klein, gente. Eu sofri mesmo, tá? Afirmar aqui a transferência, o tratamento. As crianças não desenvolvem uma neurose transferencial, mas a Melanie Klein fala que sim. E ela recusa, né, acusando a rival de não ser freudiana. Então, aqui houve uma guerrinha aí bem feia entre as duas. Bom, a estrutura de teoria, né, de kleiniana, ela vai trazer o quê? A posição depressiva, que segue aos estágios, ela liga os passos importantes do desenvolvimento do ego até o 6º mês. Ela traz aqui a questão das fantasias, impulsos sádicos, as angústias, que o bebê introjeta o objeto, né, torna capaz aqui de sintetizar os vários aspectos dos objetos e suas emoções, e ela trabalha, né, olha só que interessante, Erik Erikson vai trazer o positivo e o negativo. E a Melanie Klein, ela vai trazer o amor e o ódio. Tá? Que usa na sua mente. Que essa criança, ela está construindo essa relação de amor e ódio, de coisas, de sensações boas, mas também de sensações negativas, de angústias, de medos, tá? Então, essas categorias que ela traz de conflito mental, baseado na luta das emoções, das fantasias inconscientes com os objetos internos e externos que essa criança vai construindo. Tá? Ela pensa um pouco diferente da questão de Freud na luta da pulsão e da defesa. Ela traz que esse bebê já vai construindo isso, principalmente através do seio bom e do seio mau. O personalístico, a mente, o espaço, os objetos internos, a maneira como as pessoas vivem, o cenário onde esse bebê está inserido. Em 1919 a 1932, ela produz uma grande quantidade de artigos, que a maioria está em inglês ou em espanhol. Aí ela tem a técnica do jogo, análise infantil, né? Eu fiz todo o meu estágio clínico dentro da Melanie Klein, eu tive vários pacientes na época, na clínica escola, bem difíceis, né? Bem difíceis. O meu estágio foi todo fundamentado na teoria de Melanie Klein. E eu penso assim que a grande contribuição da Melanie Klein foi na técnica do jogo e na análise infantil, tá? Que na realidade Freud ele não se prendeu tanto, né? Porque, lógico, ele montou as fases de desenvolvimento, mas ele atendia mais adulto, né? A questão das suas descobertas, a importância da agressão no desenvolvimento mental, ela também traz a questão das hipóteses da neurose, da transferência, na análise infantil e no complexo de Édipo precoce, a formação do superego precoce. O que ela traz, né? Ela estuda a psicanálise e ela traz, ela avança, ela traz
as fases de Freud mais para frente, né? Aqui também ela estuda, em 1932 e 46, a psicologia analítica, né, de Children, e ela procura aqui a vida psíquica infantil, porque, na realidade, ela se aprofundou nas teorias infantis. Aqui ela traz a posição depressiva do desenvolvimento mental e esquizoparanoide. Que a criança ela já pode ter uma posição depressiva e esquizoparanoide. Em 46, ela formaliza os aspectos meta da psicologia kleiniana, a descrição da mente, os objetos internos interagem com os externos, através da projeção e da introjeção. Ela busca a fundamentação teórica na psicanálise, mas depois a obra dela se torna independente. Só que ela traz em nome da psicanálise. Ela traz a questão dos mecanismos de identificação, dos 30 anos, um dos temas principais de investigação dela, então ela estudou muitos anos. Ela traz a questão da agressão, do período, da ideia de luta pulsional entre os sentimentos de amor e de ódio. Então, ela traz essa questão da pulsão do bebê, da criança, relacionado ao ódio e o amor. Ela sugere, ela era bem, eu diria que ela era bem arrojada, né? Ela sugere aqui o complexo de Édipo, que se inicia sob o domínio do sadismo e do ódio. Quando a criança se volta, né, contra o pai, ou contra a mãe, né? Ela traz aqui os sentimentos depressivos, o medo de perder a mãe, e aí ela tem um livro que eu até coloquei lá no final, que é sobre a inveja, que é muito bom ler esse livro dela. Um impulso importante aqui para os primeiros desejos édipos. Então, ela discordava um pouco aí de Freud. Ela ocupou-se das relações objetais na primeira etapa da vida, a dinâmica da vida emocional, os mecanismos de defesa. Eu coloquei lá no nosso material uns vídeos, né, quem quiser estudar um pouco mais. E aqui ela vai trazer a questão das descrições do sentido artificial, da experiência do mundo primitivo do bebê. Porque ele verbaliza pouco aqui. Então, ela traz essa modificação. O conteúdo das palavras, do vivenciado pelo bebê, das sensações. E que, na realidade, que o bebê, no começo, ele só tem o corpo para expressar os seus processos mentais. As fantasias, aqui segundo Freud, a questão do mundo subjetivo, do prazer, de preservar-se da dor, né, de não sentir dor. A experiência que pela projeção, introjeção, a fantasia, né, as percepções, as sensações, a influência do prazer e do desprazer. E aí ela traz um termo de avidez, que é a emoção do tipo oral, né, que consiste num desejo veemente, impetuoso, insaciável, que o sujeito necessita, né, que é capaz de dar, né, começa a esvaziar totalmente o seio, às vezes o bebê chega a apertar, né, e daí entra o quê? Uma introjeção destrutiva. E aqui ela vai trazer o quê? A questão do seio mau. A definição de alguns conceitos para Melanie Klein. O que é inveja? Não é apenas roubar, colocar, né, especialmente no seio a maldade.
mas de si mesmo, o fim de lhe causar dano, destruir e controlar. Então, a criança, ela começa a construir esse processo de inveja lá nos 3 anos. No sentido mais profundo aqui, é uma identificação projetiva, destrutiva. Por isso que tem muitas pessoas que são altamente invejosas e querem o quê? Destruir o que o outro tem. Tá? E também aqui o sentimento de raiva, de sendo o impulso de tirá-lo e danificá-lo. Então, para Melanie Klein, de uma maneira geral, não existe inveja boa. Né? A questão do ciúme, na inveja, né, entre duas pessoas, se refere a quê? O indivíduo. Então, quando o bebê começa a ter ciúme do pai, da mãe, o outro passa a ser o quê? O seu rival. Então, nos primeiros anos de vida, a criança sofre desilusões, impulsos sexuais, angústias. Ela vai ter duas fontes de ansiedade, uma interna e outra externa. Então, colegas, se nós pensarmos um pouco, não é tão simples assim nós controlarmos o mundo interno e externo. Então, não é os hindus, esse pessoal que vai meditar. Eles vão lá, eles fogem do mundo externo. Não é tão fácil assim. A ansiedade externa é a experiência do nascer, a angústia, o nascimento, as futuras angústias, o momento de frustração, de necessidade, de dor, de incômodo, de perda agradável intrauterina, forças que atacam, forças hostis, angústia, o começo da vida, o início da relação do mundo externo, né, da vida intrauterina, ele sai do quentinho, sai daquela vida protegida. E aí começa a ação da pulsão, da morte. O ser humano está sempre entre o positivo e o negativo, entre o amor e o ódio, entre a vida e a morte. Aqui, o temor de aniquilação, as experiências, as sensações de ideias de perseguição. Os primeiros meses de vida, as crianças passam por estágios de quê? De angústia, persecutório, ligados à fase de exacerbação do sadismo. E o bebê experimenta sentimentos de culpa, impulsos destrutivos, fantasias sobre objetos da mãe, do seio, dos sentimentos de culpa, das tendências aqui de fazer reparações ao objeto. Então, se nós entendermos bem essa questão, essa teoria de Melanie Klein, nós vamos entender, por exemplo, aquele adulto que tem inveja destrutiva, nós vamos entender aquele adulto persecutório. O que é a psique persecutória? Sempre acha que alguém está perseguindo ele. Sempre alguém está perseguindo ele, perseguindo ele. Então, se constrói nessa relação. Por isso que, o que é importante aqui? Que a criança, ela tenha o quê? Ela tenha um ambiente favorável. Ela, o adolescente, tem um ambiente favorável. Pessoal, aqui nesse quadro, ele está em espanhol, e é uma síntese da teoria de Melanie Klein. Tá? Depois, se alguém quiser ler, eu deixei ali como contribuição. Pessoal, aqui eu trouxe um quadro dos principais teóricos. Então, o Jung, médico, filósofo, psicólogo, ele estudou o quê? As sensações e a percepção.
tá? A psicologia experimental aqui. O Weber, médico, psicólogo, ele estudou o quê? A lei da psicofísica, considerando aqui os fundadores, a moderna psicologia experimental. O Gustav Wegener, não é Wegener, não, é Fechner, sei lá. Filósofo matemático, elemento da psicofísica, né, considerado aqui também a psicologia experimental. Eduardo, que é psicólogo, estruturalismo, o estruturalismo ele também trouxe, tá, importantes estudos da psicologia, né? Nós não podemos negar aqui, tá? Nós não podemos negar aqui. O estruturalismo, né, foi estabelecido aqui, o pensamento do campo da psicologia. William James, né, médico, filósofo, psicólogo, que estudou o funcionalismo, os princípios de psicologia. Então, pessoal, é muito importante que vocês leiam um livro sobre a história da psicologia, tá? Escreveu aqui sobre todos os aspectos da psicologia, da concepção espacial, da mediunidade psíquica, tá? Não é a mediunidade espírita, por favor, é a psíquica, que é a intuição. Aqui o outro, Eduardo, né, que é psicólogo, o associacionismo, que é a lei do efeito, tá? Que introduziu aqui o método experimental, comportamental e animal. Aqui o Freud, né, médico, psicólogo, na realidade, na época, não era chamado como médico, mas sim... Aí tinha um fisiologista, né? A interpretação dos sonhos, a teoria da representação, a linguagem, a psicanálise. Ele fundou a psicanálise dentro de diversas teorias, e daí dentro da psicanálise nós temos várias visões aí. O Jung, Lacan, Melanie Klein, a própria Ana Freud, tá? Ivan Pavlov, que era um médico, psicólogo. Então, isso aqui eu fiz, é uma linha do tempo, né? Estudou a questão do reflexo condicionado do cachorro, a curiosidade, aqui, os experimentos, laboratórios. Max, né? Acho que é Werther, não sei pronunciar muito bem. Werther, psicólogo. Aí aqui entra o quê? A Gestalt. Daí nós já temos outros estudiosos aí. Foi muito importante para a psicologia, para a teoria da Gestalt, a estrutura total, a sensação, a percepção. John Watson, né, médico, filósofo, psicólogo, aqui ele fundou realmente o behaviorismo. A investigação aqui procura examinar aqui o objetivo humano, os animais, os objetos, o estímulo, reações. O Frederick, inglês, psicólogo, ele vai, que é o Skinner, né? O comportamento operante, a autoadministração, estuda a velhice, a questão intelectual da velhice. Ele contribui aqui, né, para a psicologia comportamental operante. Ele tem ideias um pouco diferentes do Watson. O Stanley, né, Hall, que é filósofo e psicólogo, estudou aqui a questão da adolescência nos Estados Unidos e a questão do desenvolvimento da criança e a psicologia educacional. Carl Roger, né, psicólogo, traz aqui o processo psicoterapêutico, dentro, né, dos métodos psicoterapêuticos, centrado no próprio paciente, na questão aqui humanista, Jean Piaget, que influenciou aqui a educação,
a criação, né, dos professores do processo. Aí nós vamos ter o Valon, Vygotsky e tantos outros. Aqui eu trouxe 2 livros da Melanie Klein, né, esses 2 eu já li várias obras dela, A Inveja e Gratidão, e do Erik Erikson também. Quem for trabalhar com adolescente, leia esse livro, A Juventude e a Crise, que é bem interessante aí, tanto a teoria. Eu estou paralisada aqui, não faz mal, né? Tanto a teoria de Erik Erikson quanto de Melanie Klein. Pessoal, né? Alguma dúvida, alguma questão? Tá tudo certo? Tudo, professora. Por um acaso, tu tem o PDF desses livros para Olha, compartilhar? eu tenho algumas coisas em PDF, que eu estou separando, daí eu mando, se eu achar desses aí, eu não tenho certeza que eu tenho. Tá. Mas eu baixei semana passada vários livros. Eu vou postar lá no AVA para vocês. Eu vou postar a aula de revisão e daí eu vou postar os livros para vocês. Eu consegui vários livros em PDF da psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, tá? Porque assim, ó, a Melanie Klein e Erik Erikson, né, são 2 estudiosos bem importantes, tá? Claro, eu não trabalho, tem vários, né? Nós vamos ter aí o próprio Moreno, né, dentro do psicodrama, tem muitos, né, muitos teóricos. Então, dependendo da linha que vocês vão seguir, né, vocês têm aí uma infinidade aí de teóricos. Ok, pessoal? Mais alguma questão? Alguma dúvida? Vocês não tinham tido, né, nem Melanie Klein, nem Erik Erikson, né? Não, professora. E eu acredito que vocês não terão, né? Tá? Então, é bom já. Eu acho que Erik Erikson é muito bom para quem vai trabalhar com adolescente. E Melanie Klein é com as crianças, né? Eu fiz todo o laboratório com ela, todo o laboratório. Inclusive, a ludoterapia, a ludoterapia, toda a sala de ludoterapia foi montada por ela, né? Os bonequinhos que tem que ter lá e tal. Ela foi uma das primeiras aí. Pessoal, então era isso. Na próxima aula a gente se vê. Qualquer dúvida, tá? Estou à disposição. Adriana, eu já te dou um retorno ali, eu já vou olhar, tá? Pessoal, muito, muito obrigada. Tchau, professora. Obrigada. Bom final de semana. Obrigada, eu estou paralítica. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Tá? Daí, olhem lá a linha do tempo, né, que eu fiz ali dos teóricos. É bom vocês terem aquilo ali para entender um pouco, né? Tá bom, meus amores? Obrigada, professora. Tchau, ótima semana. tá, obrigada, meus professora. amores. Tchau, Boa tchau. semana. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.